Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Mais uma vez, a igreja ela se reveste de vermelho. Ontem nós estávamos revestidos assim. E hoje, novamente. Como eu falo para vocês, eu falei, né? Quando a igreja ela mostra o vermelho, é porque alguém morreu por Jesus Cristo. Alguém deu a vida por Jesus. Hoje nós vemos aqui a vocação de Mateus, um coletor de impostos, não muito querido pelo povo judeu, porque além de cobrar os impostos, ele ia além do que se deveria pedir. Então, ele era um publicano, um pecador público, onde as pessoas odiavam ele. E agora, Jesus passa por ele e diz apenas essa palavra: segue-me. E Mateus deixou tudo que ele fazia, a riqueza que ele tinha adquirido de forma desonesta, ele também deixou tudo para trás, para ir atrás de Jesus, para seguir. Só que esse seguimento de Mateus custou muito caro. Ele deixou tudo e ficou muito caro. E, geralmente, quando nós meditamos essa passagem do Evangelho, Mateus que se converteu e tal, bonitinho, depois chamou os outros cobradores também, fizeram uma festa, e Jesus dá essa resposta ali para o fariseu e tudo, e nós ficamos nisso, e a nossa conversão, e você precisa mudar de vida e tal. Só que aqui eu estou falando para pessoas convertidas. De uma certa forma, diante de uma situação grandiosa ou não, você um dia se converteu. E você está aqui. Você também é um seguidor de Jesus Cristo. A igreja segue Jesus. Mas para onde? Para onde que nós seguimos Jesus? Para dois lugares. Para o Calvário, para morrer lá, e depois ressuscitar e ir para o céu. É aqui que se dá o seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora hoje o seguimento de Jesus está muito assim, né? Eu sigo Jesus, e as pessoas falam muito de prosperidade, de vida boa e tudo mais, mas o seguimento de Jesus, ele deve passar por esse lugar. O Calvário, primeiro a conversão, depois o Calvário e depois, sim, a ressurreição.
Até o Rubens, quando eu entrei aqui, estava entrando aqui na capela, o Rubens falou para mim assim, o senhor estava rezando a Via Sacra? Eu disse, sim, eu rezei. O senhor reza todo dia? Eu disse, todo dia eu rezo a Via Sacra. Porque já aqui na descida, eu venho descendo, vou fazendo o caminho, quando chega mais ou menos por ali, eu já sei quais são as outras estações, né? A 13ª, não, a 12ª, a 13ª, a 14ª, que está lá em cima, aí eu já medito já na minha memória, na minha mente, e depois eu venho para a igreja para celebrar aqui o martírio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sempre quando eu falo a primeira estação, Jesus é condenado à morte, eu digo, nossa, ele foi condenado a morrer. Essa foi a condenação. Ele poderia ter sido absolvido, mas ele teve que morrer. Tinha que morrer. Ele deveria morrer por cada um de nós, ele deveria nos salvar. Então, os seguidores de Jesus também são chamados a viver isso. Aqui, quando Mateus é chamado, quando Jesus fala, segue-me, ele não tinha essa consciência de que ele iria dar a vida. Na medida que o tempo foi passando, depois que Jesus morre, ressuscita, fica aqueles 50 dias instruindo eles, depois o Espírito Santo vem, mas antes aí Jesus envia, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aí Mateus foi para onde? A tradição fala que ele foi para a Etiópia. E foi lá, na Etiópia, que diante do rei, por ele não obedecer ao rei, ele foi condenado à morte. Como foi que ele morreu? Ele foi apedrejado, decapitado e queimado. Olha só, 3 tipos de suplício esse homem teve que passar por amor a Cristo. Porque o cristianismo, ele se opõe ao mundo. Ele se opõe aos governantes. Porque os governantes, eles querem governar sem Deus. Então, como os cristãos acabam se opondo quando as leis, os decretos que eles colocam vão contra os princípios da igreja, contra os princípios de nosso Senhor, contra os mandamentos, há uma oposição. Aí, o que se decorre disso, a consequência disso é perseguir quem desobedece. Então, todos os apóstolos desobedeceram. Eles eram obedientes a tudo que era pedido e que estava de acordo com os ensinamentos de nosso Senhor. Quando se opunha, eles não faziam, e por causa disso, a perseguição vinha. E na perseguição, quando eram presos, aí vem o julgamento, e aí? Como diz o padre Wagner Ferreira, meu camarada. E aí, meu camarada? Você vai fazer o que nós queremos, o que nós estamos mandando, pedindo, ou vocês vão continuar nesta situação? E aí, o apóstolo precisa dar a resposta. O apóstolo vai dizer, aquilo que está de acordo com nosso Senhor, sim. O que não estiver, não. Você tem certeza do que você está falando? Sim. Você sabe que você vai ser morto por causa disso? Sim. Não vai fazer o que nós estamos mandando? Não. E a consequência é o martírio.
A consequência é a morte. O mundo ele tem um sistema. O sistema do mundo é um sistema sem Deus. Os cristãos seguem o sistema de Deus, aonde Deus aqui governa. Até me lembro agora, né? Se entrarem na internet, aí no YouTube, coloca lá, sistema do mundo versus sistema de Deus, que vocês vão ouvir uma homilia do Padre Jonas, de 1988, que ele fala justamente disso, do sofrimento que os cristãos irão passar. Ele falou em 1998, um ano depois da minha ordenação. Ele falava de algo que ia acontecer lá no futuro. E nós já começamos a perceber que já está tudo planejado, se planejando para isso. Você vê, né? Aí os governantes já se questiona se um candidato for cristão. Se for cristão, se questiona se deve ou não ser candidato. Porque é cristão. Porque vai ser o povo. Esse dia eu fiquei admirado que uma pessoa mandou, que disse que, eu não sei se é no YouTube ou é no WhatsApp, você coloca a palavra glória a Deus, aleluia, aí lá diz assim, essa palavra nós não compactuamos com ela, e ali é cortado, não pode ir. Aqueles que têm os seus canais, que falam de Deus, que falam de Jesus Cristo, estão sendo observados. Existem palavras que não podem ser faladas. Quando se fala, é cortado. É o sistema do mundo. É uma preparação que está acontecendo de forma gradativa, que vai crescendo, 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 até quando acontecer o tal governo único, aí começará a perseguição a quem se opõe aos que eles querem. Então, já se observa, mas só que tem uma coisa, não é uma coisa mais tão velada, já é declarada. Só não vê quem não quer. Aí já se observa, palavras já não se pode mais falar sobre isso, os pregadores não podem mais falar sobre determinadas palavras, porque aí entra questões de preconceitos, que a palavra é sempre essa, é preconceito, não se pode gerar preconceito. É toda uma preparação. Você já vê canais religiosos por aí que usam palavras assim, não fala o nome Jesus, né? Tem que falar assim, amor, liberdade, fraternidade, caridade, mas não fala Jesus não. Quem falar Jesus... É por isso que ontem eu falei para vocês, quando terminou a missa, né? Eu falei aqui para vocês que participam, nós estamos caminhando para que os microfones sejam calados. Para quem fala de Jesus. Imagine você ter uma emissora ou um canal de televisão para ficar ensinando receita de bolo. Isso aí é para lá, não precisamos disso. Quem vai evangelizar não precisa ficar falando de receita de bolo. Tem que falar da grande receita, né? A Eucaristia, o pão da vida, o sangue, a última ceia, onde o Senhor derramou o sangue por nós. Vai se mudando, porque não se pode falar disso, não se pode falar daquilo. Já se fala assim, evangelização indireta. Não, evangelização precisa ser direta.
Porque a boa nova consiste em falar de quem? De uma pessoa. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. É ela que precisa ser falada. O rosto de Cristo. Falar de Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, se você entra na onda de contrapor, você será perseguido. Mas aí é que está, como eu falei ontem, né? Os cristãos de hoje são formados a serem covardes e medrosos. Tenha medo, cuidado, não fala isso, não fala aquilo. Aí nós vamos ver os apóstolos sempre diante dessas grandes autoridades, dizendo a verdade. E aí, porque o Mateus falou demais, o que foi que deu? Foi isso. Foi apedrejado, queimado. Porque falou demais. Foi contra. Por isso que nós encontramos até dentro da igreja dois grupos de cristãos. Aqueles que são chamados de, assim, são radicais, porque querem seguir Jesus, porque rezam, porque não se adaptam a determinadas coisas. E tem aqueles outros que são cristãos, mas eles vivem como pagão, a mesma linguagem, eles gostam daquelas coisas, e vão assim. Aí você vai vendo a diferença. Aqueles que não falam mais a verdade, ficam falando, uns falam mais ou menos, outros nem falam. Aí tem os cristãos que vão se contradizendo diante daquilo que Jesus fala. Mas, né, nessas questões aí de preconceito e tudo mais. Aí imagina, falar de aborto, não pode falar. Ideologia de gênero, né? Ah, não pode falar, não pode falar. Quem é a favor pode, agora quem é contra não pode. E como é que vai ficar? Eu pergunto, meus irmãos, diante do mundo que nós estamos, nós vamos falar de quem? Se nós não vamos poder falar de Jesus Cristo, vai falar de quem? Do diabo? Porque o diabo também está em alta, viu? O diabo agora está em alta. Já estão dizendo, trazendo filmes, dizendo que ele é bonzinho, que essa história que a igreja sempre mostrou que ele é mau, não é bem assim, que ele é bom. Falar do diabo pode, mas falar de Jesus Cristo não pode, não. O que vai restar? Vamos falar de quê? Só resta uma coisa. Ensinar a fazer cocada, ensinar a fazer uma boa feijoada, ensinar a fazer um bolo, só resta isso. Porque é o sistema do mundo. E aí, você está preparado para isso? Os grandes evangelizadores, os pregadores, aqueles que estão em alta aí, tem aqueles que estão em alta, né? No tempo da perseguição vai ficar em baixa. Ou some ou enfrenta. Por enquanto é só aplausos, beijinhos, fotos. O meu sonho era te ver. Realizei o meu sonho agora. Até que enfim te encontrei. Tira uma foto, faz um selfie. Manda agora uma mensagem de voz, porque agora é assim, né? Tira uma foto, manda uma mensagem de voz, faz um vídeo, tudo. Cabelo, barba e bigode, tudo certinho. Olha quem eu encontrei. Lutei tanto para te encontrar, nem sabia que eu ia te encontrar aqui. Nossa, me dá um abraço. No tempo da perseguição, não tem isso. Sai daqui, bicho feio. Não quero saber de você.
Porque você só cria problema. Eu não quero criar problema, eu não quero ser preso, eu não quero ser morto. Você conhecia outra pessoa? Não conheço, não, nunca ouvi falar. Mas aquela foto sua, não, é meu irmão gêmeo. Não sou eu. Eu sempre falei para o meu irmão gêmeo para não ir atrás desse negócio. Agora ele está me complicando. E onde é que ele está? Não sei, sumiu. Porque a igreja, nós precisamos notar que a igreja ela passa por isso. Ela passa por um tempo de paz, depois ela passa por um tempo de perseguição. É cíclico. Se você olhar a história da igreja, você vai ver isso. Até nos Atos dos Apóstolos lá fala, e a igreja estava num tempo de paz. De repente começou a perseguição de novo. Então agora a igreja está sendo preparada para a perseguição. Aí a gente ouve aí as mensagens de Nossa Senhora, o pessoal está tudo falando, não é novidade, as mensagens de Nossa Senhora, meus irmãos, não é novidade. Ela só está falando do que Jesus falou há 2000 anos atrás. Porque Nossa Senhora disse, sim, ok, ela disse mesmo. Mas Jesus também falou lá atrás, não precisa ficar nessa tensão, nesse nervosismo, nessa coisa. Ninguém está seguindo mais o que Nossa Senhora está dizendo e tal. Meu filho, para de ficar olhando os outros e vê se leva uma vida santa você. E peça a Deus a graça de realmente, se você for passar por isso, você tenha a graça de pedir, de dizer, Senhor, estou aqui firme, mesmo tremendo, mas firme. Tudo está ficando cada vez mais claro. Você vê até os próprios cristãos dizendo assim, olha, não fala isso não. Tem pessoas que vêm falar que nos grupos de oração, e quando alguém vai lá no grupo de oração falar a verdade, aí é questionado, os servos lá brigam e dizem assim, não é para falar dessas coisas, é para falar que Jesus é meu amadozinho, meu amor, meu fofinho, meu amado Jesus. É isso que a gente tem que falar aqui. Agora, ficar falando dessas coisas aí, de vida santa, de vida, de largar o pecado. Não, isso aqui não, isso aqui não. Aí são os cristãos perseguindo os próprios cristãos. E aí, até quando? Então, hoje a igreja está relembrando mais uma vez, mais um apóstolo que morreu. Seguiu Jesus e morreu. Não estou falando para vocês que isso vai acontecer em 2030, porque eu não sou visionário. Jesus não falou isso para mim, o Pai não falou para ele, então eu não sou maior do que Jesus. Então, eu só estou dizendo para vocês que tudo mostra, só não vê quem não quer. As coisas estão todas acontecendo, então preparemo-nos. Levemos uma vida, estudem, rezem, e não brinca mais não. E nós aqui que somos missionários, né? Essa é missionária da Canção Nova, nossa senhora, meu Deus, como é que é lá? Nossa, lá é o paraíso. Lá é bom demais. Você já foi lá? Não. Vai lá, você vê. Nossa, é ótimo. Nossa, eu queria ter um filho missionário da Canção Nova. Você sabe lá o que é que você está dizendo? Porque o Monsenhor nos preparou para esse momento, ou não? Ou não? Ou já esqueceram? Nós não somos chamados para os finais dos tempos? Nós não somos chamados para preparar um povo para a vinda do Senhor? Está aí, está. Aí, agora está na hora. Vamos nos preparar? Agora, como é que nós vamos fazer? Vamos arrefecer? Diante dessa pregação do Padre João do sistema do mundo versus o sistema de Deus, e aí? Como é que vai ser o sistema de Deus versus
sistema do mundo. Como é que a gente vai? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai o quê? Vamos falar o quê? Eu não sou cozinheiro, gente. Não sei cozinhar. Eu sei cozinhar para mim. Não vem ninguém queira pedir para eu fazer alguma receita. Não me chama, eu não sou cozinheiro. Eu não sou mestre cuca. O que iremos fazer agora? Os microfones estão sendo calados. Em pouca hora, para tudo. Então agora é a hora de falar. Mas você está disposto a ser criticado? Está disposto a receber dislike? E aí? Está disposto a ser fiel? Agora que você já encontrou seu estado de vida, e agora? Está tudo certinho, tudo bonitinho, vai fazer o que agora? Agora é a hora. Está disposto a ser esfolado? Queimado? Apedrejado? Preso? Termino com aquela história, né, que eu já contei aqui várias vezes. Estava se celebrando uma missa escondida, tempo de perseguição. E aí, de repente, entram os soldados naquela igreja que estava sendo celebrada, escondida, né? No meio dos matagais, aquelas igrejas lá do mato. Onde todo mundo está plantando, comendo. Enquanto os outros da cidade estão tudo se ferrando. Lá no mato. Aí chegam os soldados. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Quem negar Jesus Cristo fica do lado direito para salvar sua vida. E o outro fica do lado esquerdo. Vamos logo. O pessoal tremendo, os que negaram, veio para o lado. Aí eles, e aí não tem mais ninguém não? Tem mais algum? O pessoal tremendo, mais um grupo foi. Pronto. Não tem mais ninguém? Vocês vão continuar sendo fiel a Jesus Cristo desse jeito? Você vai continuar? Vocês vão morrer agora? Nós vamos matar vocês. E o outro grupo ficou fiel. Aí eles pegaram o pessoal que negou naquela hora, mandou para fora. Saiam todos daqui e vão embora. Aí os soldados falaram para o padre, pode começar a missa, padre, porque nós somos cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.